Um campeão da verdade. O que é que aconteceu a Martinho Lutero? Perguntou Miguel. Os líderes da igreja ficaram zangados com ele. Sim, ficaram, respondeu a mãe. Foi convocado a estar perante um grupo chamado a Dieta. Eles encontravam-se num lugar chamado Ormes. Por isso a Assembleia foi chamada a Dieta de Ormes. O Miguel começou a sorrir. Isso parece alguma coisa que os pássaros iriam adorar, disse ele a sorrir. Em inglês fica muito engraçado, não é? Disse a mãe. Mas Lutero falava alemão, por isso ele não achava engraçado e inclusive ele não achava nenhuma piada a ter de ir a Ormes. Mas ele não tinha outra hipótese. Carlos V era o imperador e ele ordenou que Lutero fosse. Era uma viagem de 2 semanas. Lutero estava doente e precisava de ajudar para lá chegar. Como a viagem era muito longa, ele falava com toda a gente. Numa paragem, um padre simpático levantou para as pessoas verem uma pintura de um homem italiano que tinha sido morto como herege. Essas pessoas são os mártires, não é? Perguntou o Miguel. Correto, respondeu a mãe. Um dos homens que viajou com Lutero estava preocupado com ele, porque pensava que poderia vir a desistir das suas ideias. Então perguntou a Lutero. Estava disposto a continuar. Lutero respondeu. Mesmo que seja perseguido em todas as cidades, continuarei. Lutero, mais tarde, chegaram a uma cidade chamada Erfurt, onde Lutero tinha muitos amigos. Eles foram homenageá-lo e ele pregou para todos. Esta era a mesma cidade aonde ele tinha chegado como pedinte há muitos anos atrás. Agora era um pregador famoso e as pessoas sentiam-se contentes por ele estar de volta. Muitas estavam preocupados com ele. Um deles disse-lhes: eles vão queimar-te e reduzir o teu corpo a cinzas, tal como fizeram a John Hus. Mas Martinho Lutero respondeu: mesmo que eles colocassem fogo no caminho de Wittenberg para Ormuz, eu ainda andaria sob as chamas e apareceria perante a Assembleia para testemunhar da palavra de Deus. Quando Lutero e o seu grupo chegaram à cidade de Ormuz, uma grande multidão esperava-os para lhes dar as boas-vindas. A multidão era muito maior do que as que fora saudar o imperador. Alguns líderes da igreja queriam queimar Lutero, mesmo ali, sem primeiro deixarem falar e ouvirem o que tinha a dizer. Mas o imperador disse: não, deixem-no falar. Quando a Assembleia se reuniu, Lutero falou aos líderes da igreja com muito respeito sobre o estado da igreja. Ele confessou que algumas das coisas que tinha escrito não estavam ditas de uma forma muito delicada. Ele era muito temperamental e às vezes escrevia umas coisas muito desagradáveis sobre os líderes da igreja. Mas também disse à Assembleia que, a não ser que eles provassem pela Bíblia que ele estava errado, não negaria nenhuma das suas afirmações. Os líderes da igreja não conseguiram fazer isso. A Assembleia deu-lhes mais uma oportunidade para admitir que estava errado e negar as coisas que tinha pregado e ensinado. Mas ele recusou-se a mudar de ideia. Fez um poderoso discurso e exclamou, discurso a explicar que tinha de acreditar na Bíblia. Terminou dizendo: aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Os líderes mantiveram-se em Ormuz. Muitos príncipes, condes, barões e muitas outras pessoas importantes foram visitá-lo. Ele tinha tantas visitas que eles não cabiam todos no seu pequeno quarto. Finalmente a Assembleia deixou partir. A viagem de Ormuz para casa foi muito longa, mas muitas pessoas homenagearam-no ao longo do caminho. Lutero ainda tinha
e as coisas que as pessoas aprenderam mais tarde. Nós vamos falar dessas coisas amanhã, respondeu a mãe. Que bom, disse o Miguel. Agora eu sei de onde vieram os ortodoxos, os católicos e os luteranos. E pronto, e já está. Aqui vemos o grande conflito, porque é que ele existe neste planeta.